Jejum intermitente é algo que nos chama muito a atenção atualmente. Vamos falar um pouco mais? Acompanhe o nosso vídeo. Não é de hoje, o jejum intermitente há muito tempo já é utilizado. O jejum em si começou ainda na época das cavernas. Vejam só, o homem ficava em jejum até conseguir o seu alimento. Por vezes, andava muitos quilômetros, fazia o seu exercício matinal para então achar a caça, achar o alimento. E hoje, cada vez mais difundido, né? Essa é uma prática bastante comum e utilizada hoje como um complemento, né, nas dietas e até com promessas para redução de peso. Mas não são só essas as promessas, vai muito mais além. Hoje, a promessa do jejum intermitente é garantir maior imunidade, melhora da resistência insulínica, melhora da imunidade e, com certeza, o que todo mundo espera, que é a redução de peso. Pois bem, só que isso também tem que se ter o cuidado, porque jejum, como diz, é uma restrição. E quando se fala em restrição, a gente tem que ter uma cautela, porque não são todos os grupos que podem fazê-lo. Quando se fala em restrição, a gente tem que avaliar a qualidade nutricional do dia desse alimento que ele ingeriu, bem como a prática, como vai acontecer. Por isso que precisa ter muita orientação e cuidado nas escolhas. Pois é. Mas para a gente entender um pouco melhor do que é o jejum e como ele funciona, nós vamos trazer algumas dicas e alguns tipos de jejum mais utilizados atualmente. O primeiro deles que nós podemos citar é o jejum 16/8, onde o indivíduo passa 16 horas jejuando e dentro de uma janela de 8 horas ele pode se alimentar. Então, jejua 16, se alimenta 8 horas. Então, durante essas 8 horas ele pode se alimentar e as próximas 16 horas ele restringe a alimentação. Alguns tipos de jejum permitem a utilização de líquidos sem calorias, como é o exemplo da água, do café ou dos chás, ou também água com limão. Outro tipo de jejum que nós podemos citar é o 5/2. Neste tipo de jejum, que não propriamente dito é um jejum, a pessoa passa 5 dias se alimentando de forma normal e durante 2 dias ela restringe o valor calórico, em torno de 400 a 500, no máximo 600 calorias. Então ele é uma reformulação do jejum de 24 horas, porém, a pessoa come durante 5 dias normal e nos próximos 2 dias, que não podem ser consecutivos, ela restringe a alimentação. Então, em torno de 500 calorias fica a média. Nós também temos outro tipo, que é o jejum come para come, que nada mais é do que o jejum de um dia e o próximo dia você se alimenta de forma normal. Então esses são os tipos mais comuns, nós temos vários hoje em dia, se a gente for olhar em literatura, for pesquisar, nós vamos encontrar vários tipos de jejum. Mas o que a gente sempre fala, se você optar por esse tipo de estratégia alimentar, você precisa deixar com que o jejum escolha você e não você escolha o jejum, que ele seja algo adaptável na sua rotina diária. Isso mesmo. E outra situação é se você faz esporte ou não, pratica alguma atividade física. Alguns indivíduos já estão adaptados ao jejum, ao esporte, outros não. Então é muito importante que você saiba como usar e se conheça. O jejum foi utilizado há muito tempo também em religiões, as religiões utilizavam essa prática. Nada mais é do que uma forma de desintoxicar um pouco mais o seu organismo e a partir daí você se conhecer, né? Em algumas situações devemos ter o cuidado quanto ao jejum. Pacientes que fazem o uso da insulina não devem fazê-lo, bem como as pessoas que têm alguns problemas cardiovasculares importantes, além daqueles grupos de gestantes, crianças, que também deve ser avaliado.
E vários são os fatores que podem interferir nos resultados, independente do tipo de jejum que você escolher. Como, por exemplo, as características pessoais, a adaptação, a rotina de organização de cada indivíduo. Mas é importante salientar, como já falamos anteriormente, o jejum precisa escolher você para entrar na sua vida, se essa for a sua escolha. Se você optar pelo jejum, lembre-se que a distribuição calórica, o equilíbrio, as escolhas alimentares também são importantes. Quando a gente optar pelo jejum, temos que ter a consciência de que as escolhas de alimentos mais saudáveis fazem a diferença, já que é uma escolha para melhorar sua qualidade de vida. Lembrando ainda que os líquidos são fundamentais para manter a hidratação. Naturalmente, já se falava na nutrição, já se fazia esse jejum quando se orientava o indivíduo a jantar cedo, jejuar até o desjejum, né? Por isso é o desjejum. Então ele passou 12 horas praticamente dormindo e ele jejuou. A partir desse momento, introduziu o alimento no desjejum, rompeu o jejum. Não é isso, Nádia? Muitos falam até mesmo, né, Kiara, que o jejum ele não pode ser chamado de dieta porque não há uma restrição de alimentos. Ou seja, na parte do jejum, a pessoa não vai introduzir valores calóricos, alimentos, enfim. Na parte que ele pode comer, não há uma restrição, ou seja, há uma vulnerabilidade de o indivíduo escolher alimentos calóricos, até mesmo como ato compensatório, né? Então, muitos chamam isso de cronograma da alimentação ou até mesmo de estilo adaptado de vida, né? Um estilo de vida que o indivíduo escolhe. O que nós sempre salientamos que, independente do tipo de dieta que for a sua escolha, seja o jejum, seja algo mais restritivo, seja uma reeducação alimentar, que possa ser acompanhado por uma equipe, principalmente pelo médico e por um nutricionista. No caso do jejum, é muito importante o acompanhamento médico para a parte de avaliação dos parâmetros bioquímicos, ou seja, da avaliação dos exames laboratoriais que precisam ser acompanhados. E a parte da nutrição para acompanhar e avaliar esse valor calórico ingerido e também a qualidade dessa alimentação. Pessoal, esperamos que tenham gostado das nossas dicas e para qualquer informação necessária, procurem um profissional capacitado. Vemos você? Até mais!